Vamos falar sobre homilia na igreja? Para muitos é um tema espinhoso, porém fundamental. A palavra homilia vem de homiléu e significa conversa familiar. É aquele momento da missa em que o presidente da celebração, ou até às vezes um diácono, ele explica os textos proclamados para a Assembleia. O dever da homilia não é dar uma aula de exegese, ou seja, de um estudo bíblico para falar como que o texto foi traduzido, qual é o termo grego em hebraico. Não é para isso. A igreja ensina que a homilia é a conversa de um pai com os filhos, em que ele está diante de uma comunidade sedenta para fazer a vontade do Senhor e que precisa reconhecer naquela palavra proclamada a palavra de Deus para ela numa situação determinada. Por isso então que a homilia não é momento para divagações. Homilia não é momento para ficar se fazendo política, para se falar de novela, para ficar fazendo moralismos ou partilhando de preconceitos. A homilia serve dentro da fé da igreja, e existe um documento sobre isso chamado Verbum Domini, apresentar o tesouro da Escritura para os fiéis. Ora, para tanto, o homiliasta deve ler a palavra com fé. Ele deve se preparar por meio da oração, tendo consciência de aquilo que ele vai apresentar para as pessoas será para alguns salvação, será para outros, às vezes, uma correção, uma consolação, já que cabe ao homiliasta proclamar a palavra, explicá-la, jogar a semente dessa explicação no coração dos fiéis. Por outro lado, essa palavra vai produzir, essa explicação vai produzir um efeito, se for vontade de Deus ou se o fiel também estiver plenamente sintonizado com a fé da igreja. Infelizmente, em muitas de nossas comunidades, isso é aquilo que constata os bispos nesse documento chamado Verbum Domini, que as homilias não apresentam a riqueza da palavra. E não apresentam por quê? Porque, às vezes, nós nos deixamos de levar para uma concepção apenas humana, uma concepção apenas ideológica. Não, é a palavra que determina aquilo que o homiliasta vai falar. Se o texto bíblico diz uma coisa, eu tenho que respeitar o texto bíblico. Se, por exemplo, eu quero falar sobre o casamento, deverei falar se o texto permite, já que é a palavra e a liturgia celebrada que devem conduzir a minha reflexão. Isso deveria ser presente nas nossas santas missas, mas também nas celebrações das palavras feitas por diáconos e ministros extraordinários da comunhão eucarística. Então vamos valorizar a homilia, já que muitos fiéis católicos hoje desejam saborear a palavra de Deus. E sem isso, perderemos muitas pessoas para seitas protestantes. Estejamos atentos, caros filhos.